Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 24 de fevereiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, OpenAI vai queimar 111 bilhões de dólares acima do previsto. Em mundo, México vive onda de violência após morte de El Mencho. Já no Brasil, Ítalo Santos é condenado a 11 anos de prisão. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, a OpenAI, dona do ChatGPT, está queimando caixa num ritmo frenético. A empresa revisou os planos e agora projeta consumir 665 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, principalmente com data centers e treinamento de modelos de IA. E para você ter uma noção, esse número é 111 bilhões de dólares acima da estimativa anterior. E ao mesmo tempo, Branco, a receita também está acelerando. A OpenAI projeta que as vendas mais que dobrem nesse ano, chegando a 30 bilhões de dólares. E se o plano se confirmar, até 2030 o faturamento pode passar de 280 bilhões, com metade vindo de clientes corporativos e a outra metade de consumidores finais. E para colocar isso em perspectiva, a Microsoft fatura algo nessa faixa por ano, enquanto Apple e Alphabet já passam de 400 bilhões de dólares anuais. Ou seja, de fato, a elite da elite mesmo. E esse crescimento aparece também na base de usuários. O ChatGPT alcançou 910 milhões de usuários ativos e a meta é bater 2,75 bilhões até 2030. E não para por aí. Como a gente já mencionou em outro episódio, a OpenAI também está desenvolvendo hardware próprio em parceria com Jony Ive, o ex-designer da Apple. Entre os produtos cotados estão caixas de som inteligentes, óculos com IA e até uma luminária inteligente. E para complementar essa conta, o ChatGPT já começou a exibir publicidade para parte dos usuários, o que pode abrir uma nova avenida de monetização. E tem mais dinheiro entrando na história. A OpenAI está finalizando uma rodada de financiamento que pode passar de 100 bilhões de dólares e pretende fazer um IPO ainda nesse ano. E se tudo sair como Sam Altman planeja, 2030 seria o primeiro ano de lucro da companhia, quando finalmente a receita irá superar os custos. E para fechar nosso giro de IA com 2 notícias rápidas aqui, o Spotify lançou playlists criadas por comandos de IA no Reino Unido e em outros países, e a Anthropic lançou o Claude Code Security, puxando ações de cibersegurança para baixo pelo 2º dia. Ou seja, a corrida da inteligência artificial está ficando cada vez mais cara, mas também cada vez mais gigante em receita, usuários e novos produtos. E com o bloco de empresas fechado, bora agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, nesse domingo, o México entrou num clima de guerra depois de uma operação militar que matou o narcotraficante conhecido como El Mencho. Ele era o líder do cartel Jalisco Nova Geração, uma organização criminosa que traficava cocaína, metanfetamina e fentanil para os Estados Unidos. Além disso, ele era considerado o criminoso mais procurado do país, e os Estados Unidos chegaram a oferecer 15 milhões de dólares de recompensa por informações que levassem a captura dele. E tem mais, essa última operação contou com o apoio americano, com dados de inteligência para localizar o traficante. Ele acabou sendo encontrado depois de uma visita da namorada. E esse caso virou notícia no mundo todo. Isso porque esse é visto como o maior golpe contra o narcotráfico mexicano desde a captura de El Chapo lá em 2016. Só que na prática, a morte do El Mencho foi só o começo do problema. Pois é, nas 24 horas seguintes à operação, o país mergulhou num caos. O cartel de Jalisco reagiu com ataques coordenados em diversas regiões, e os números mostram o tamanho da situação. Olha só, 25 membros da
Guarda Nacional Mexicana morreram, 34 suspeitos também foram mortos e foram registrados mais de 250 bloqueios de estradas. E a violência se espalhou para o dia a dia. Pelo menos 80 lojas da rede OXXO foram saqueadas ou incendiadas e escolas foram fechadas em 8 estados. No Aeroporto Internacional de Guadalajara, houve relatos de disparos e homens armados. Lembrando que a cidade é a capital do estado de Jalisco e uma das sedes da Copa do Mundo desse ano. Com esse cenário, dezenas de voos dos Estados Unidos e do Canadá acabaram cancelados. Diante dessa escalada, os Estados Unidos emitiram alertas para que seus cidadãos permanecessem abrigados. E esse episódio também acontece num momento em que o governo Trump vinha pressionando o México para intensificar o combate aos cartéis e até então não descartava uma operação terrestre no país. Ou seja, uma operação que derruba um dos nomes mais fortes do narcotráfico mexicano, mas que também resulta em uma resposta violenta e coordenada pelo país. Mas com esse cenário pesado no México, a gente fecha o noticiário internacional e volta agora os olhos para o Brasil. Começando o bloco de Brasil, tivemos uma decisão relevante na Justiça da Paraíba. O influenciador Ítalo Santos e o marido dele, Israel Vicente, foram condenados por produção de conteúdo pornográfico com adolescentes. Ítalo pegou 11 anos e 4 meses de prisão e Israel foi condenado a 8 anos e 10 meses. Além disso, os dois também terão que pagar R$500 mil por danos morais. E a sentença detalha como a justiça entendeu o funcionamento do esquema branco. Segundo a decisão, os adolescentes eram inseridos num ambiente artificial e controlado, como um reality show, onde eram expostos a contextos adultos incompatíveis com a idade. A sentença diz que esses jovens eram usados como uma espécie de moeda de troca para gerar lucro com vídeos na internet e que havia permissividade no ambiente, inclusive com o consumo de bebida alcoólica. A decisão também cita indícios de negligência com pontos básicos, como a alimentação e escolaridade desses menores. A sentença ainda apontou que o Ítalo bancou 2 procedimentos estéticos, sendo o silicone nos seios de uma adolescente e uma tatuagem com a frase Bon Appétit acima das nádegas de outra. Para relembrar a linha do tempo aqui, o casal foi preso em agosto de 2025, depois de denúncias sobre exploração de menores. O caso ganhou repercussão depois de acusações feitas pelo youtuber Felca, falando sobre a adultização de crianças na internet. E olhando adiante, o caso não para por aí. Esse processo ocorre em paralelo a uma outra ação na Justiça do Trabalho, em que Ítalo e Israel também são réus por tráfico de pessoas para exploração sexual e condições análogas à escravidão. E no meio das reações, a influenciadora Camilinha, que é filha adotiva de Ítalo, disse que a condenação seria fruto de racismo e homofobia. Pois é, uma condenação, um conjunto de acusações graves e ainda desdobramentos em outras frentes na justiça. Mas com esse panorama do Brasil atualizado, a gente fecha a sessão nacional e segue agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelos Estados Unidos. Por lá, a derrubada das tarifas recíprocas seguiu no centro das atenções. Trump voltou a criticar a Suprema Corte, classificando a decisão como ridícula, estúpida e extremamente divisiva. Ele também afirmou que a medida acabou lhe dando muito mais poder e força para agir contra parceiros comerciais e ameaçou impor tarifas ainda mais altas a países que brincarem com a decisão. A China, por sua vez, pediu que os Estados Unidos cancelem as tarifas unilaterais de 15% anunciadas por Trump após o tarifaço ser derrubado. E esse ambiente de incerteza pesou sobre as bolsas. Em Nova York, o S&P 500 caiu 1,04%, enquanto o Nasdaq recuou 1,13%. Já por aqui, o Ibovespa acompanhou o movimento externo e caiu 0,88% aos 188.854 pontos. O índice recuou mesmo com a alta de 1,95% da Petrobras.
Entre os destaques, a Smart Fit caiu 3,26%. Isso após a notícia de que a gestora Pátria vendeu toda a sua participação de 6,9% na rede de academias, encerrando um investimento de mais de 10 anos. A operação total movimentou 890 milhões de reais. Relembrando aqui, a gestora investiu na empresa em 2012 e depois novamente em 2019, chegando a deter mais de 40% da companhia. Atualmente, a Smart Fit vale 12,9 bilhões de reais na bolsa e negocia a cerca de 13 vezes o lucro estimado para esse ano. Para fechar, o dólar recuou 0,14% e fechou a R$ 5,16. Na mínima do dia foi nos R$ 5,13. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link e descrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa terça, pessoal, e a gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!